Aprender inglês é muito mais simples do que parece. Na verdade, eu diria que aprender inglês é até mais fácil do que aprender português, mesmo sendo essa a sua língua materna. E se você duvida disso, nesse vídeo eu vou te provar que é possível você aprender inglês sozinho, apenas com algumas dicas práticas e com o uso da internet. Então, bora falar mais sobre isso? My name is Letícia Souza, welcome to Projeto Luminis. Don't forget to subscribe and give a thumbs up, it really helps the channel. So, let's do it. I started to learn English when I was 11 years old. My grandmother, who is a semi-illiterate, understood back then that learning another language could give me opportunities in life when I grew up. If you have the same age as me, you probably know that speaking English is very important for you and for your professional career. And learning in a school 18 years ago was and still is a huge privilege. My grandmother paid that with her retirement money for 10 years, so I had an obligation to learn, owe that to her and to my family. So she put me in an excellent English school, which was Wizard, that's the name of it, and then I would go to classes twice a week. But something else happened back then that changed the way I learn, and that's my first tip. Viver o inglês na prática. Nessa época eu estava entrando na adolescência, então eu comecei a descobrir as músicas que eu gostava. Eu pegava as letras de música, entrava no Letras Terra, lá do UOL, não sei se vocês lembram disso, acompanhava junto do cantor, traduzia e depois tentava entender sem pegar na tradução. Eu lembro que uma das primeiras cantoras que eu comecei a ouvir nessa época foi Avril Lavigne, com aquele álbum I'm With You. Depois veio Miley Cyrus, Nirvana, Kings of Leon, Arctic Monkeys, bem do rock, né? Do rock. E assim eu fui expandindo essa tendência, né, essa técnica para outros conteúdos como séries e filmes. Eu pegava as séries, colocava legendado em português e me acostumava com a fala dos atores, com o jeito deles, o sotaque. E eu pausava quando eu não entendia o que eles estavam falando. Eu repetia várias vezes as músicas e os diálogos em voz alta. Então não era apenas sentar e ouvir ou assistir, ver filmes. Era uma forma de estudo ativo. Agora talvez você esteja pensando, nossa, mas isso leva bastante tempo, né, para você fazer todo esse processo. E sim, gasta-se meses e anos. Ninguém se torna um especialista em poucas semanas. Você vai ter que se encaixar a essa rotina, você vai ter que colocar isso na sua vida se realmente quiser aprender. Então já comece trocando o idioma do seu celular, do seu computador, trocando as redes sociais ali para o inglês. Torne isso uma constante na sua vida. Slowly I realized I was learning faster than my classmates who only speak English during class. Eu não tinha amigos gringos, eu morava no interior e não podia viajar para fora do país, como os meus colegas, fazer um intercâmbio, então eu tinha que me expor ao idioma o máximo que eu podia para ter alguma vantagem. Eu sabia que eu não podia perder aquela oportunidade de estar numa boa escola, com bons professores, então eu aproveitei ao máximo. E também eu acredito que eu comecei a aprender inglês num momento que foi crucial para a minha vida, porque é na juventude que o nosso cérebro está mais aberto a novas experiências, ou seja, tem muita neuroplasticidade acontecendo, como diriam os psicólogos. Mas o que é a neuroplasticidade, afinal? A capacidade do cérebro de se adaptar, modificar e criar novas conexões neurais ao longo da vida. Ela permite que o sistema nervoso se reorganize em resposta a novas experiências, aprendizados ou até mesmo lesões, desafiando a ideia de que o cérebro é um órgão estático e imutável. É por isso que dizem que é muito bom colocar uma criança para aprender uma nova língua desde cedo, porque é quando o cérebro da criança está mais aberto a novas experiências. Já quando a gente completa 27 anos, o nosso cérebro está realmente totalmente formado, muito maduro, e se torna um pouco mais difícil você aprender coisas novas quando se é adulto. Tenho certeza que você já passou por isso. É claro que vai parecer ali como se uma janela de aprendizado estivesse se fechando levemente. Você consegue aprender, mas é um pouco mais difícil. Exige mais energia e mais esforço mental para absorver todas aquelas novas informações. Então, vocês que já são adultos, estão entendendo aqui comigo a importância de você colocar o inglês na sua rotina, todos os dias, para você ter contato com isso? Bom, vamos voltar às nossas dicas.
Então aqui vem a segunda delas, consumir conteúdos fáceis. Esses são de longe a melhor forma para você aprender como as pessoas falam inglês de verdade. A linguagem vai ser mais simples, os temas serão aspectos do cotidiano, não vai ter muito assunto complexo, sabe? Nessa época eu assistia muita série adolescente. The Vampire Diaries, Pretty Little Liars, Gossip Girl são séries com linguagens mais simples, com regiões dos Estados Unidos que não tem tanto sotaque, um sotaque muito marcado, então é um inglês até mais hollywoodiano, sabe? Mais comercial, mais básico. Canais de YouTube, canais de vlogs, de fofoca também podem ser uma boa saída nesse primeiro momento. Eu evitaria, logo nesse início de aprendizado, assistir conteúdos do sul dos Estados Unidos, por exemplo, onde tem regiões com sotaques muito fortes, ou até mesmo conteúdos com inglês britânico, porque apesar de ser muito bonito, ele não é tão falado e é um pouco mais complexo caso você esteja aprendendo e mais difícil ali de colocar no seu dia a dia. Senão você vai ter que apenas consumir coisas, né, da Inglaterra, ali do Reino Unido. Outra coisa que me ajudou muito nesse tempo foi imitar quem eu ouvia. Então, se eu escutava alguém falar de uma maneira diferente, eu imitava essa pessoa. Parava o conteúdo, ouvia de novo, falava em voz alta, falava para mim mesma. And that's my third tip. Copy what they say. Por mais que você não entenda totalmente, copie o que eles falam, copie o jeito de falar, fale sozinho para você mesmo, olhando no espelho, crie diálogos na sua cabeça pensando no jeito daquele personagem. Depois de um tempo escutando aquela língua e aquelas pessoas, você vai se acostumar ao jeito delas, à forma com que elas falam, e vai ficar ainda mais fácil. Eu lembro que nessa época eu até copiei a abertura do The Vampire Diaries, que o Stefan fala assim, "For-over-centered, I live in secret until now. I know the risk, but I have to know her." Eu nunca mais esqueci isso e faz mais de 10 anos que eu assisti. E quando você se sentir confortável com tudo isso, troque a legenda do português para o inglês. Você vai notar que não vai mais precisar traduzir porque o seu cérebro já compreende em inglês. E quando é que você percebe que você é fluente? I had a teacher that said that you have fluency in English when you don't have to translate anything. When you hear something and you understand it by heart, you know that a tree is a tree, that a chair is a chair, a dog is a dog. The image of those things just pops in your head, and everything makes sense to you without having to translate it. You know the words and what they mean. When you start learning Portuguese, it became natural to you, and I hope someday that English becomes natural to you too. Depois que eu implementei isso na minha rotina, eu percebi que frequentar as aulas de inglês serviam mais para aprender coisas técnicas como gramática, conjugação de verbos. Foi aí que eu percebi também o quão complexo é o português, se comparado ao inglês. Nós temos muitas palavras no feminino, no masculino, diversos tempos verbais e conjugações. No inglês é muito mais simples, mais direto, mais simplificado. Você usa menos palavras para falar muitas coisas, diferente do português, que é cheio de verbos e frases extensas. Eu já gostava bastante de ler nessa época, então eu percebi que sim, o português era muito mais difícil. E essa é a minha quarta dica. Leia em inglês. Você vai ter que começar com sites de notícia, como eu já falei, fofocas, tweets, memes. Depois, quando você se acostumar com essa dinâmica, comece com livros de ficção, com temas mais tranquilos, mais fáceis de entender. Leia sem pressa. Você não pode ter pressa nesse processo, pressa é o seu grande inimigo nesse processo. E volte quantas vezes forem necessário. Traduza as palavras que você não conhece, sublinha, circula elas, depois você traduz. Esses livros, evite livros que vão trazer certo regionalismo na fala e na escrita, porque talvez nesse começo seja muito difícil de acompanhar. Então não recomendo que você pegue aí livros que têm muito sotaque, muito regionalismo. Existem diversos livros fascinantes que ainda não foram traduzidos para o português e você está perdendo uma oportunidade muito grande de aprender em uma nova língua. Ainda nesse ponto, eu queria que você desapegasse de uma coisa.
Quando eu me mudei para São Paulo, eu passei a atender gringos nos restaurantes que eu trabalhei, e até hoje eu falo com gringos, porque eles aparecem ali na minha rotina, no meu trabalho, e uma coisa que eles têm em comum com nós brasileiros é que eles falam errado e eles escrevem errado também. Conjugam verbos de forma inadequada, falam enrolado, têm sotaque, e quanto mais você se expõe a diferentes estilos de inglês, mais você aprende. E não precisa ter vergonha de falar para a pessoa que você está ali tentando se comunicar de que você está aprendendo e que não entendeu o que ela disse. Pode ter certeza, ela vai te ajudar, se ela for uma boa pessoa, é claro. I know that today, 18 years later, I can speak English very well. I've never been abroad, but it never mattered because English is a part of my daily life, and it also became a part of me. Something that I noticed is that speaking another language can change you a little bit. You are not yourself in Portuguese and the same person in English. Você não tem as mesmas expressões, os termos e os memes que nós brasileiros somos tão bons em criar, e existem até pesquisas que indicam que a sua personalidade pode mudar dependendo da língua que você está falando. Essas pesquisas pegaram pessoas falantes de inglês e espanhol e fizeram uma série de perguntas para as mesmas pessoas, só mudando o idioma, só mudando a língua que estava fazendo as perguntas. E o que eles notaram é que a segunda língua, quando as pessoas respondiam na segunda língua, elas tinham uma tendência a serem mais abertas a novas experiências, mais leves nas respostas. Disso surgiu até o nome, Cultural Frame Switching. Essa ideia de que quando você muda a língua, não apenas as expressões, memes e termos, você também muda um pouco. Na sua língua materna, a sua primeira língua, você tem a tendência de ser mais emocional, carregado de sentimentos, intenso, vivo nas respostas, sabe? Uma coisa marcante. Já a segunda língua pode criar uma distância entre você e as respostas que você está dando. E as coisas que você está contando, como se você estivesse contando a história de outra pessoa e não a sua. Dizer algo em inglês é muito mais fácil do que em português. Dizer que você ama ou odeia alguém é mais forte na nossa própria língua. Armar um barraco em inglês, por exemplo, vai ser muito diferente do que armar um barraco em português. Eu tenho certeza que você vai começar a soltar palavras em português, vai mandar para aquele lugar, vai mandar a pessoa catar coquinho na beira do asfalto. Bom, parece muito clichê, mas aprender inglês abriu inúmeras portas para mim. Quando eu trabalhava em restaurante, eu atendia clientes do mundo todo. Desse jeito eu conheci pessoas diferentes que me levaram para situações diferentes, oportunidades de trabalho, amizades, rolês. Hoje a gente tem inteligência artificial que pode traduzir tudo muito facilmente pra gente, mas lá atrás eu aprendi uma série de coisas que não estavam disponíveis apenas no português. Tinha um monte de coisas que não estavam disponíveis na minha língua, então eu tinha que me desenrolar ali para entender tudo, e até hoje é assim. Existem diversas pesquisas super interessantes que estão disponíveis apenas em inglês, e eu tenho certeza que boa parte do que eu aprendi não foi exatamente nos anos que eu frequentei a escola, mas colocando o idioma na minha rotina o máximo que deu. E até hoje é assim, eu leio livros e notícias em inglês, vejo vídeos e filmes com legenda em inglês, converso com gringos quando eles aparecem no meu trabalho. Frequentar uma escola de inglês realmente é muito bom, é excelente para você aprender a parte técnica do idioma, mas não é o fator determinante para você aprender. Você vai na aula 2 vezes por semana, com 1 hora a cada aula, e aí eu te pergunto, e o restante dos dias, né? E no restante dos dias, onde que entra o inglês? Viver a experiência na prática, independentemente se for um esporte ou um idioma, é a melhor forma de aprender. Eu já tinha feito um vídeo há muitos meses falando sobre esse mesmo tema, e na época eu me senti um pouco receosa de falar inglês para frente de uma câmera, e eu resolvi fazer esse vídeo hoje, refazê-lo na verdade, porque eu quis. Hoje em dia eu não tenho mais esse receio todo de me expor dessa maneira, porque eu já me expus aqui diversas vezes, eu me exponho semanalmente aqui para vocês. Dito isso, vamos conversar nos comentários. Você já fala inglês? Você já domina esse idioma? Ou ainda tem dificuldade? Você está pensando em fazer isso? Está pensando em colocar na sua rotina? Eu te garanto que vai trazer inúmeros benefícios. Espero ter ajudado aqui com as minhas dicas. Funcionou para mim? Talvez funcione para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.